Vamos lá, hoje eu quero falar sobre respeito. A gente sempre fica querendo conquistar o respeito das crianças, né? A gente sempre fica, não, preciso ensinar meu filho a respeitar, preciso ensinar meu filho a ter respeito pelos outros, eu preciso ensinar a criança tem que aprender sobre respeito, a criança tem que respeitar, a criança tem que respeitar, a criança tem que isso, a criança tem que aquilo, criança tem. E o quanto a gente, enquanto adulto, para respeitar as crianças. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente vive uma cultura em que as crianças, elas não são dignas de respeito porque são crianças, simplesmente por serem crianças. E a nossa cultura vem e diz pra gente, mas é criança, sabe? Mas é criança, deixa, é criança. Depois vai aprender sobre isso. Só que a gente tem direito à dignidade desde a hora que a gente nasce, tá? Dignidade e respeito, ela é um direito desde o útero, né? A gente não deveria medir isso com a idade das pessoas. A gente deveria dispensar isso, né? Dar isso para as outras pessoas livremente, sem medir a idade, quem é que merece, quem é que não merece, né? Eu acho que isso é que seria mais saudável para as relações de todos. Porque pensa, ontem até, não sei se foi ontem, anteontem, tinha um comentário num dos meus posts de uma mãe. E esse exemplo eu sempre uso nos treinamentos, no workshop, de uma mãe colocando assim que ela pegou o controle da televisão e desligou. E olhou pra filha e falou assim, chega, desligou. Aí a menina olhou pra ela, não lembro quantos anos tinha, tava lá no comentário, falou, por que você fez isso? Porque já deu seu tempo. Tá bom, mas por que você fez isso? Eu tava assistindo. E ainda a mãe colocou assim, e é verdade, faz sentido, ela tem razão, pra que fazer isso? Né? E eu fiquei envergonhada e nunca mais fiz, ainda a mãe colocou. E o que eu queria trazer de reflexão pra vocês hoje? O quanto a gente faz isso com as crianças, né? O quanto elas estão assistindo, a gente pega lá o controle, mete o dedão lá no botão de desligar e diz pra ela, acabou seu tempo. Mas a gente não conversa com ela antes, a gente não pergunta se pode desligar, a gente não pergunta pra ela, ou não avisa, filho, eu vou desligar, porque eu já te avisei antes, o tempo já encerrou. Enfim, uma série de atitudes que a gente pode ter antes dessa desrespeitosa, né, que ensine a criança sobre o respeito. E depois você vai ter todos os argumentos para utilizar quando ela vier agir com falta de respeito para você, porque ela está aprendendo a linguagem respeitosa. E não é porque a criança nasce desrespeitosa, é porque a criança nasce sem poder racionalizar as próprias emoções. Então ela é puro impulso. Então se ela tá aqui tomando o suquinho dela e você tira o copo da mão dela, ela não vai saber falar assim pra você, ué, por que você fez isso? Eu tava tomando o suco. Não gostei disso que você fez. Porque ela precisa ter uma análise interna de ele retirou algo que é meu sem me pedir e eu estou me sentindo incomodada com isso, estou dizendo para ele que não gostei disso. Olha só, esses pensamentos são todos racionais. O meu cérebro racionalizando as minhas emoções. Então eu posso ter um diálogo respeitoso com a pessoa que faltou com respeito comigo. Uma criança, ela não tem isso formado ainda, tá? Ela nasce só com o cérebro primitivo, tá? Que é a região da amígdala central, amígdala cerebral, que fica aqui no cérebro, que é responsável pelas nossas emoções. E ela só nasce com isso ativo, isso pronto. Então, quando ela tá tomando o suquinho dela e você tira o copo dela sem dizer nada, ela vai gritar, ela vai falar, é meu! Eu não quero, eu não gostei do que você fez! Ou ela vai chorar e vai falar que não gostou do que você fez, eu queria o copo, porque ela não consegue ainda, certo? Só que ela tem o quê? Repetição de comportamentos dos pais, reflexo. Então, provavelmente, quando você estiver tomando a sua água e ela quiser, ela não vai pedir, ela vai puxar da sua mão. E aí você vai falar, ei, eu tava tomando, que falta de respeito. Só que quantas vezes a gente faz isso? Com a criança também, né? E ela está no desenvolvimento. Nós já estamos desenvolvidos. Então, nós deveríamos ensinar as crianças a partir dos comportamentos que a gente tem para com ela. Outro exemplo.
A gente tá conversando e as crianças, elas amam quando os pais conversam com outra pessoa, né? Porque elas ficam chamando a gente, se intrometendo na conversa, porque elas querem, na verdade, atenção pra elas, né? Ontem mesmo, eu tava com os meninos e uma seguidora me mandou um direct. Se eu não me engano, acho que ela tava grávida, com vontade de comer uma carne moída que eu postei aqui na hora do almoço. Aí eu mandei um áudio pra ela explicando como eu faço. Imagina, gente, pelo amor de Deus, né? O bebê nascer com cara de carne moída. E eu fui mandar o áudio, o Davi começou a gritar no meio do áudio, né? E por que isso? Porque ele não queria que eu falasse ao telefone. E eu tentei parar algumas vezes e ele continuou gritando. E eu falei pra ela, espera só um pouquinho que eu vou conversar com ele. E eu deixei mesmo ela ouvir pra ela entender que é assim em todas as casas e que aqui não é diferente. E aí eu conversei com ele e falei, filho, eu entendo que você queira que a mamãe fique com você agora, mas eu preciso mandar um áudio rapidinho, eu já vou voltar. Eu posso contar com a sua colaboração e você ficar quietinho me esperando? Daí ele falou, pode. Daí eu falei, obrigada. Daí peguei o áudio, gravei e voltei a brincar com ele. Então, as crianças fazem isso porque elas querem a gente por perto, certo? E o que a gente faz, né? A gente chega pra ele e fala, eu tô conversando, né? Ou a gente fala, você não tá vendo, né? Tem mãe que faz assim, você não tá vendo que eu tô conversando, né? Que a gente faz assim com o dente, né? Quando tá com raiva, com brava, né? E aí, ou a gente só empurra a criança, né? Ou aqueles pais permissivos também, né? Que eu tô aqui conversando com um adulto, aí eu desrespeito o adulto que tá ali no maior da conversa e vou pro meu filho atendendo todas as necessidades dele, né? Também tem aquele adulto que faz isso. Então a gente tá aqui na maior da conversa com o adulto, aí o adulto pega e olha pra criança, o que, meu amor, né? E aí eu abandono aquele adulto conversando, então eu falto com respeito com o adulto. Ainda que eu prefiro falta de respeito com o adulto, que é mais capaz de racionalizar do que com a criança, mas ainda tem os dois extremos, né? Mas a maioria das pessoas é ao contrário, não dá atenção, empurra a criança, briga com a criança, fala, sai daqui, tô conversando, vai brincar, vai arranjar o que fazer, vai com seu irmão, vai com seu amigo, para de me encher o saco, né? E tudo isso acontece. E quando um adulto faz isso com a gente, se você tá conversando com uma pessoa e vem um adulto interferir nisso, te chamar, te solicitar, a gente só faz assim pro outro adulto que estamos conversando, olhamos pro outro e fala, espera só um pouquinho, né? Ou a gente fala assim, oi, não, é que eu tô conversando aqui, já vejo pra você. Não é assim que a gente faz? E por que com a criança a gente faz diferente? Com a criança, que é um cérebro imaturo, que está em desenvolvimento, que está aprendendo, a gente faz diferente. Mas com um adulto que já é racional, que já entende, que já deveria saber lidar com as coisas que ele não gosta, a gente é super educado. E isso vem da cultura que a gente tem de que criança é criança, mas é criança. Ai, nem liga, né? Não gosta. É a mesma coisa as brincadeiras de mau gosto. Vocês já viram brincadeiras de mau gosto? Muitos tios, avós, amigos, né? Tem com as crianças, né? Fazer coisas que elas não gostam. Então, fica chamando de apelidinho de bullying, né? Chamando de bullying. Ah, magrelinho, feinho, nananana, menininha não sei o que lá. Sabe, assim? Tirando sarro pra provocar a ira mesmo da criança. E quando a criança demonstra que não gostou, aí o adulto cai na risada, se mata de rir, né? E isso me trouxe uma reflexão bem bacana. Olha só. A gente foi, né, pra fazenda no final de semana, levar as crianças a correr um pouco fora do caos dessa pandemia. E lá tem um menino que mora lá. Então, ele é criado no sítio, né? Ele corre, ele sobe árvore super rápido, cuida dos cavalos, monta nos cavalos, desce. Menino desbravador. Mas ele tem também um diálogo mais diferente, sabe? A gente chama de... Ai, como é que chama? Não sei o que lá, ensaboado, tem um termo que usa assim, né? Agora fugiu da minha mente. Bagre ensaboado, acho que é esse termo que usava antigamente, né? O menino é liso, digamos assim. Ele é ligeiro, ele é rápido, ele é, né? Ele é diferente, né? No sentido de conseguir as coisas de um jeito mais ligeiro, tá? E ele também tem algumas brincadeiras desrespeitosas, provavelmente porque também fazem esse tipo de brincadeira com ele. Então ele começou a brincar desrespeitosamente com o meu filho de 6 anos. Como? Apelidando ele de coisas que ele não gosta de ouvir, chamando ele, fazendo bullying com ele, do corpo dele, do cabelo dele.
tirando sarro porque ele conhecia o ambiente, o território, né? As coisas dali da fazenda. E o Pedro não, então ele falava, não pisa aqui que tem um buraco, ou então pisa aqui, aí pisava e tinha um buraquinho, aí caía, sabe? Tirando sarro da criança. E o meu filho não gostou, né? Porque primeiro que ele não tá acostumado com isso. Porque os amigos dele normalmente, né, o pessoal da escola com quem ele convive, com quem ele cresceu, não são crianças que fazem esse tipo de brincadeira. E segundo, porque ele não tá acostumado com essa ligeira, sabe? Esse jeito ligeiro de ser da criança, de tirar sarro, de correr, de enganar, de mentir, tudo na brincadeira. Mas eu tava brincando, mas era brincadeira. E ele começou a ficar muito triste, né? E o menino às vezes chamava assim, menininho fracote, trouxinha, sabe assim? Mas eu vi que a criança, ela só estava brincando, não tinha maldade naquilo. Ela estava reproduzindo provavelmente o que ela ouve sem maldade. É a linguagem daquela criança, é a comunicação que a criança entende como certa, tá? O que aconteceu? Peraí, deixa eu tentar tirar isso aqui porque tá a coisa... Aí. O que aconteceu? Meu filho não gostou daquela brincadeira, né? E começou a achar chato, triste. Começou a querer chorar. E a gente teve que chamar ele pra conversar. E aí, beleza, passou, conversamos, explicamos a situação, a gente relevou, né, filho, vamos brincar, é uma brincadeira. Ele entendeu, passou. Mas depois em casa, eu tava conversando com meu marido, eu falei o seguinte, olha só, né, a gente fala criança Nutella e criança raiz. Aquela criança da fazenda, ela tinha mais, né, características de uma criança raiz, e o meu filho de uma criança Nutella durante aquela situação. Naquela situação em que a criança só estava sendo rápida, ligeira, né, ganhando as coisas no argumento, e o meu filho estava todo, não gosto disso, você me chamou disso, fiquei chateado. E aí a gente olha para aquilo e acredita que, pela nossa cultura, se a gente não tomar cuidado, a gente olha para a criança que não nos respeitou como frescura. Entende? E para a criança que desrespeitou, como uma criança sabida, né? Uma criança que não vai levar desvantagem de ninguém. Mas que tipo de educação respeitosa e valores para o indivíduo, para o relacionamento a gente está educando para aquela outra criança, né? Que desrespeitou. E aí eu comentei assim com meu marido, se a gente for analisar, o comportamento do Pedro não está errado. Ele não gostar das pessoas desrespeitarem ele, ofenderem ele, fazerem bullying com ele, não é errado, né? Ele não achar normal a outra pessoa enganar o outro, tirar sarro do outro, né? Rir porque você tá sofrendo, ele não tá errado. Errado tá a outra criança de fazer isso e achar que isso é normal e brincadeira. O nosso filho não está errado. Tudo bem, a gente precisa ensinar ele, não tô falando disso. Precisa ensinar ele a não dar tanto valor e a ressignificar isso, porque isso ele vai encontrar ao longo da vida. Então ele vai precisar lidar com isso, não absorver e assim, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas ele dizer assim, eu não gostei disso, não tá errado, e ele não faz dele Nutella, faz dele respeitoso, faz dele íntegro, né, digno, e que ele está tentando essa dignidade do relacionamento do amigo com ele. Então a gente precisa parar para analisar todo esse contexto, do que a gente acha que é Nutella e do que a gente acha que é raiz. E eu tô falando não só agora de pais Nutella, pais raiz, pais que são dondoquinhas e pais que são agressivos, não é disso. Tô falando de maneiras respeitosas e desrespeitosas, brincadeiras que crianças não gostam e as crianças que não gostam são taxadas como criança Nutella, e brincadeiras que outras crianças fazem com outros e se matam de rir quando o outro sofre, que a gente chama de criança raiz. Qual é o valor que a gente está dando para as coisas, sabe? No que a gente realmente acredita, porque tudo isso vai fazer a diferença lá na frente. Vocês estão entendendo? Comenta aqui pra mim, porque vocês estão muito quietinhos hoje, ninguém tá escrevendo nada. Comenta aqui pra mim se vocês estão entendendo. E se faz sentido pra vocês. Porque se a gente quer uma geração diferente, se a gente quer adultos diferentes, adultos que respeitem mais o outro, sabe? Que não riem da dor do outro. A gente vê tanta gente hoje tirando sarro da dor do outro, né? Não tendo empatia pelo outro. Não entendendo a situação, querendo ganhar tudo às custas de outras pessoas. Se a gente quer isso, se a gente quer criar uma criança desse jeito, a gente precisa mudar agora. A gente precisa mudar agora, tá? Se a gente continuar tratando as crianças com desrespeito, esperando que quando elas cresçam, elas se tornem adultos respeitosos,
que pensem no outro, que deem um lugar na fila no mercado, que esperem, ajudem uma pessoa a atravessar a rua. Essas coisas não são só ensinadas, filho. Quando tiver alguém no mercado, você pode dar a fila, né? Deixar a pessoa entrar se ela tiver com muita sacola, pouca sacola e você com muita, se ela tiver grávida. Essas coisas não é só explicado, essas coisas a gente vivencia nos pequenos gestos de respeito, e lá na frente as crianças elas já têm o respeito embutido na mente. Então quando ela olha uma situação, ela sabe tirar, ela sabe sair dela, ela sabe interpretar aquilo de uma forma respeitosa, certo? Tudo isso a gente ensina desde pequeno, com as nossas atitudes, tá? De falar pra ele, quieto, tô conversando, desligar a televisão na hora, né? Faltar com respeito. Então, assim, como que a gente vai avaliar? Gabi, como que eu avalio se eu tenho faltado com respeito com meu filho ou não? Se eu tenho ensinado o meu filho a ser respeitoso ou não? Toda frase que você disser pro seu filho, que você ficar na dúvida se ela é uma frase respeitosa ou não, avalie se você falaria assim com um adulto. Só pare e pensa, será que se fosse um adulto eu teria feito isso? Porque se a resposta for não, provavelmente você foi desrespeitoso, certo? E isso é o filtro pra gente aprender a lidar com as situações e começar a mudar dentro de casa se a gente quiser pessoas diferentes. E cuidado, tá, gente? Quando eu digo não ser desrespeitoso, a gente precisa tomar muito cuidado para não cair na permissividade, tá? Não é falar pro seu filho, desliga a televisão, por favor. Você poderia levar o seu prato na mesa, por favor? Porque a criança vai falar, não posso. E você vai falar, mas filho, por favor. E não é isso, tá bom? Não é só o por favor, não é só isso. Mas existem ferramentas diferentes, formas diferentes da gente conseguir aquilo com a criança. A televisão, por exemplo, eu posso fazer acordos antes, quanto tempo você precisa para a TV, avisar esse tempo, tá acabando o seu tempo, falta 1 minuto, falta 2 minutos, falta 5 minutos, tá? E quando der o tempo, filho, encerrou, né? Eu desligo ou você desliga, certo? Entre outras coisas que a gente pode utilizar, que vocês já viram aqui no IG, tá? Tem as perguntas curiosas, tem decidir o que você vai fazer ao invés de forçar a criança a fazer, N ferramentas, N formas de comunicação, que daí eu não vou falar tudo aqui, senão essa live fica gigantesca. Mas a gente precisa parar e pensar sobre isso, tá? E se a resposta for, eu não falaria assim com um adulto, então a gente precisa mudar a forma de falar e de fazer com as nossas crianças. E assim a gente vai estar ensinando para elas sobre respeito, tá bom? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tive muito problema de bullying na escola, pois minha filha é mais fortinha. Tá vendo? As pessoas, elas crescem aprendendo a tirar sarro do outro, né? E eu utilizo muito filmes, sabe? Quando eu tô assistindo filme, porque o Pedro, ele é apaixonado por filmes. Então, quando a gente assiste filmes e sempre tem uma cena de uma criança sofrendo, né? Um grupinho de criança mal, fazendo uma criança boazinha sofrer, tirar sarro, sempre mostro pra ele, ó, você tá vendo isso? Olha como aquela criança se sentiu, né? E por que isso, né? O que você acha que tá acontecendo ali? Eu sempre trago a reflexão para ele visualizar o que as palavras podem causar no outro, tá? Depois eu posso também ensinar uma ferramenta pra gente, que eu fiz com as crianças esses dias aqui em casa, vou ver se eu consigo soltar nos stories, para vocês aprenderem também a ensinar a criança como as palavras machucam e como elas podem usar isso pro bem, tá? Mas esse bullying vem da forma como a gente foi educada, né? As pessoas acham que é normal tirar sarro do outro. Amanda Live, sempre eduquei meu filho para ser educado e respeito por todos. E sou taxada de louca pelos meus amigos. Deixa, adoro as loucas, tá bom? Adoro. Melhor você ser louca e colher coisas boas lá na frente do que você ser igual a todo mundo e colher o que todo mundo tá colhendo hoje, né? A gente precisa ser diferente, se a gente quiser colher resultados diferentes. Mas como explicar que o outro é mal educado? Mostrando os sentimentos, né? O que isso causou no outro, né? O que ele pensa sobre isso. Tragam as reflexões. Não adianta você dizer assim, filho, não fale assim que é falta de respeito. Pergunte para sua criança, fale com ela da mesma forma que ela falou e pergunte para ela, como que você está se sentindo quando eu falo assim com você? Então, como você acha que o outro se sentiu você ter falado assim? E aí a gente vai ensinando. Grande questão é, a criança precisa refletir sobre o comportamento. A gente só fica dando sermão. Isso é assunto para uma outra live. Mas a criança precisa refletir. Quanto mais ela refletir, mais ela vai aprender, mais entra no cérebro dela, menos você vai ter que ensinar. Certo? Se a criança da fazenda vem para a cidade, não será tão esperta assim. Exatamente.
verdade. Pode ser que aqui ela seja castigada, né? Punida, enfim, perca amigos, né? Porque nem todas as crianças gostam de comportamento assim, então ela vai ser isolada. Mas pode ser que não. Dependendo do ambiente onde ela vá, da escola que ela frequente, pode ser que ela entre num ciclo de amizade onde todos também sejam assim, né? E não dá pra saber, né? Hoje o mundo tá bem diferente, né? Eu acho que tem aqueles grupos das crianças raízes mesmo, como eles chamam, e os grupos das crianças Nutellas, né? Como eles também chamam, que eu não gosto muito desse termo, mas enfim, pra gente entender aqui. Então, acho que o mundo tá bem dividido ainda, e isso é ótimo, porque se tá tendo essa divisão é porque tá crescendo um outro lado. E pra gente mudar, às vezes a gente tem que ir pros extremos, né? Eu sou autoritária, pra mudar eu acabo sendo super permissiva. Ou eu sou permissiva, pra mudar eu tenho que acabar sendo muito autoritária. Então faz parte esse dualismo até a gente encontrar o equilíbrio. E se tá tendo muito esses dois grupos, eu acho ótimo, porque é sinal que as pessoas estão no caminho do equilíbrio. E logo muita gente vai encontrar ele. Ok? É isso, gente. Beijo grande pra vocês. Amanhã é quinta-feira, nosso último dia de live. Estejam aqui 7h30 para mais um encontro, para mais um aprendizado, tá bom? Um beijo. Fui.